O Grupo Unidos de Comunicação apresenta mais um campeão de audiência, Podcast do Letra, com a direção do nosso querido amigo e comunicador Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá, minha gente, uma boa noite. Nós estamos começando mais um podcast do Letra e hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre a educação. Educação nas nossas casas, nos nossos lares, mas também na escola, porque nós estamos entrando no novo ano letivo e a gente precisa falar sobre isso. E hoje vai estar aqui presente a professora Alessandra. Mas antes disso, a Esther vai te passar um recado aí, ok? Boa noite a todos que estão ligados aqui no podcast. Eu me chamo Esther Letra e você está enviando aí um abraço para nossos apoiadores desse programa. Vai um abraço aí para o Francisco Gonçalves da Hidrovita, Marcelo da Rograni, Marcia Elisa do Sabonete Olho d'Água. Vai um abraço também para o Valdinei da Refor Creative, Max Russo Capacitação Profissional, Lucas do Gás. Um abraço aí também para o nosso querido amigo Marcelo Cabeleireiro, Mônica Xavier, corretora de imóveis. E também um grande abraço aí para o pessoal da loja Rubiana Presente. E nós estamos de volta e já desde já cumprimento a professora Alessandra, agradeço a sua presença aqui e se apresenta para as pessoas, né? Quem é a professora Alessandra? Boa noite, Wagner. Boa noite. Então, sou a Alessandra, sou moradora hoje lá do bairro de Cade, tenho 43 anos, sou professora há 20 anos, dia 2 de maio, fazem 20 anos que eu estou em sala de aula. É o que eu mais gosto de fazer na vida, é dar aula. Não, assim, fui parar a educação por acaso, até uma história muito engraçada, mas entrei e me apaixonei, de verdade. Porque tem que, nessa área, primeiro você tem que se apaixonar e se dedicar, né? Para conseguir chegar aos 20 anos e você já está de carreira, né? Exatamente. Então, para a gente conversar um pouco, né? Para que as pessoas entenderem um pouco esse assunto, você falou que entrou por acaso. Seria a minha primeira pergunta, né? Por que essa profissão? Então, foi assim, eu estava noiva, né? Trabalhava lá no Brasil, de 3 filhos, e estava noiva, a casa já deslanchando, construção, tudo direitinho. E literalmente do nada, o meu noivo virou para mim e falou que não queria mais, eu quero mais casar. Do nada, do mesmo jeito que eu falava com você. E eu fiquei muito arrasada, porque na época eu tinha 21 anos só, era muito nova. E aí eu tinha feito o Enem naquele ano. Na época o Enem era por porcentagem, não era por ponto. E eu tinha feito 92% da prova e 88% da redação. E algumas universidades aceitavam. Aí passou na televisão, na TV do Sul, a propaganda da UVM. Olha, mais de 20 cursos e tal, mas vai ver o que assim, vamos lá que você vai estudar. Você vai pegar essa nota do Enem, você vai estudar. Ah, não, mãe, vou ficar por aqui mesmo, ano que vem eu vejo isso. Eu falei assim, não, eu vou comprar passagem, nós vamos para Barra Mansa. E eu fui, tipo assim, vou fazer uma faculdade, na minha cabeça era psicologia. Eu cresci querendo ser psicóloga. Só que assim, eu estava num momento que eu não pensava em nada, sabe? Eu só sabia chorar. Aí chego eu, em Barra Mansa, e eu olho assim e falei, mãe, mas não tem psicologia, né? Era balcão assim enorme com todos os cursos que tinham universidade. Aí a mãe virou e falou assim, escolhe um aí. Aí eu falei, esses mais de pra mim, se eu não vou dar pra pagar, o que eu vou fazer? Fiquei entre direito, assim mesmo, entre direito e letras. Eu falei assim, bom, eu gosto de ler, gosto de literatura, vou fazer letras, vou trabalhar em algum jornal, alguma revista, alguma coisa assim sobre com correção de texto, vou trabalhar em redação de jornal. Ok. Comecei a primeira semana de aula. Na quarta-feira teve uma aula de uma disciplina chamada Cultura Brasileira,
e depois do intervalo uma aula de didática. Ali, eu falo que eu fui picada pela música azul de educação. Eu falei, caraca, é muito bom, é muito importante, e como é que vai ser? E aí eu fiquei um ano em Barra Mansa, ficou muito caro, né, ir para lá na época, eu sabia que eu pedi transferência para o Brasil de lá, mas não saí. E aí, passado um tempo, eu comecei a estudar na Estácio, em Petrópolis. E aí eu me formei, logo em seguida comecei a dar aula e estou até hoje apaixonada pela educação. E assim, qual a sua área que você se especializou? Ou muitas pessoas conhecem como matéria? Isso. Então, língua portuguesa e literatura de línguas portuguesas, né? A gente tem literatura brasileira, portuguesa, africana e também ensino religioso. O meu concurso no estado é para ensino religioso, minha matrícula no estado é para ensino religioso. É uma matéria que muita gente assim, não sabe como é que funciona, ou lembra de quando estudava, tinha professora que era mesmo professora da catequese, que era professora de ensino religioso, né? Aí tinha quem era evangélico, que tinha que sair da sala, porque a professora ficava lá ensinando texto. Não, hoje é absolutamente diferente e muito importante. Porque no ensino religioso a gente trabalha o aspecto humano. Sim. A questão não, eu falo que não é questão de valores, né? Não são valores e princípios, isso a gente aprende dentro de casa. O certo e errado dentro de casa. Mas nas aulas de ensino religioso, a gente, principalmente no ensino médio, a minha pretensão é que os alunos pensem. Então vamos lá, eu pego o assunto que está estourado no momento, vamos supor a aborto. Aí eu pergunto para os alunos, quem é que é contra e quem é a favor? Aí ele fala, por isso, eu vou dizer, então vamos lá, por quê? As consequências são essas, a gente pode evitar por isso, mas isso aqui lá na frente pode dar isso. Aí eles vão falando por eles mesmos, eles vão debatendo, eles vão pensando, eu jogo, eu falo que eu coloco fogo e saio correndo. Eu dou o assunto, direciono e aí eu com eles, né? Mas assim, a aula de ensino religioso, hoje em dia ela é baseada na questão bíblica? Algum fundamento? Não, eu abordo todas, assim, no sexto ao nono ano, eu abordo com os alunos todas as religiões. A gente, não é que a gente entende ou pratica, mas para eu te respeitar, eu tenho que te conhecer. Você concorda comigo? Claro. Então, se eu não é porque você é evangélico ou eu sou católica que a gente tem que ser inimigo, muito pelo contrário. Quando a gente começa a ver as religiões, a gente vê que a gente tem muito mais coisas em comuns do que diferença. E às vezes as diferenças elas são tão poucas que não fazem diferença, né? Uma diferença enorme assim. E aí vamos supor, o convívio, né? O respeito, mas a minha igreja é assim, não, mas eu não vou na igreja, mas eu vou no centro. E eu fui. Aí eles saem, vem com um monte de pesquisa, um monte de coisas, até coisas que não são de religião. Professor, o que é maçonaria? Aí eu falo, não é religião, isso aí é uma outra história. Por que tem assembleia que usa calça e tem assembleia que só usa saia? Então é assim, já no ensino médio, eu trabalho com eles com temas que podem cair na redação do Enem. Trabalho junto com as aulas de filosofia e com as aulas de teologia. Então, o ensino religioso no ensino médio, ele leva uma outra abordagem completamente diferente. É onde começam esses debates, é quando eu tento fazer com que o aluno pense por ele. Porque o que eu vejo hoje? Os adolescentes, eles estão muito assim. Às vezes, um do lado do outro, eles estão assim. Eles não têm essa interação. Não, como antigamente. Essa conversa. Brincar na rua, essas coisas. Não tem. E aí eles estão ficando muito fechados. E aí nessas aulas é um espaço, das aulas de religioso, é um espaço que eles têm para colocar as suas ideias, as suas opiniões. Então tem aula de ensino religioso que a gente ri o tempo inteiro, tem aula de ensino religioso que a gente sai chorando, literalmente. Porque eu não vou com o roteiro pronto para a aula de ensino religioso. A aula só acontece se o aluno participar dela comigo. Então, professora, eu vou te fazer aqui também uma outra pergunta, né? Que acho que acredito que muitos querem saber. Hoje, né, nós estamos aí em 2024. Provavelmente você começou a dar aula já no início de 2000, quando começou. Você consegue classificar ou falar um pouco dentro da área da educação, né? Porque nós temos, para mim, eu vejo a educação dividida em 3 áreas. A educação dentro do colégio, a educação familiar e a educação
que a gente leva para o trabalho, no dia a dia, e assim que eu não sei se eu estou certo, mas eu tenho essa linha, e com essa linha eu consigo dividir cada um por qual. Você consegue diferenciar a educação no Brasil da época que você era criança, quando você entrou, e nos dias de hoje? Muito, muito. E aí, para te responder isso, eu vou te falar como que a família mudou ao longo desses anos. Eu nasci em 1980, né? E perdi meu pai muito cedo. Meu pai morreu em 86. Eu tinha 5 anos. Ia fazer 6 anos quando meu pai morreu. Eu era a única aluna da turma que não tinha pai. Todos os outros meus colegas tinham pai e mãe casados em casa. Aí passam-se os anos, a vida das pessoas vão mudando, chego para dar aula em 2004. E aí eu me deparo com uma realidade completamente diferente da realidade que eu era enquanto aluna. Hoje é difícil você ter um aluno que tenha pai e mãe casados ou convivendo juntos dentro de casa. Eu tenho alunos que não conhecem os pais, eu tenho alunos que são abandonados pela mãe, eu tenho aluno que é a avó que cria, eu tenho aluno que hoje está com a mãe, daqui a 3 meses está com a tia, daqui a 2 meses está com outra pessoa. Então, o ensino mudou porque a família mudou. E aí não tem como eu separar a escola da família. Se você conhece o Barão de Palmeiras. Não é porque eu trabalho lá não, é porque realmente é uma escola muito boa. A estrutura que o Barão de Palmeiras tem, nenhuma escola particular em Paraíba do Sul tem. O tamanho da nossa biblioteca, todas as salas com ar-condicionado funcionando, comida de excelente qualidade, quadra coberta e com diversos tipos de bola para todas as modalidades esportivas. Essa não é a realidade de muitas escolas particulares. E não tem no Barão de Palmeiras que tem uma escola particular a presença da família. Se o seu filho estuda numa escola pública, ele chega... hoje ele chegou cedo porque o professor faltou, porque não tem professor daquela disciplina. Você vai falar assim, tá, tudo bem. Aí chega a semana que vem, não tem professor. Chega na outra semana, tem professor. Poxa, mas nunca tem professor nessa escola? Mas é uma escola do estado, é uma escola do município. Então, não chegou a professor, não tem... E o professor que tem um aluno na escola pública, ele acaba que se conforma com isso. Faz isso na escola particular. A professora hoje não foi. Ué, por quê? A mãe dela morreu? Não, se não morreu, por que meu filho não está ficando em casa assim? Por que não colocou o professor de casa? Mas vocês não sabiam quando a professora ia dar licença? Sabia que a professora ia dar licença, por que ela não está aqui no mal? Essa é a diferença da escola. A diferença de uma escola pública para uma escola particular é a família. Na escola particular, a família está mais presente. Você tem uma escola com 500 alunos. Você faz uma reunião de pais, não vão sair. Você tem uma escola particular com 100 alunos, vão falar assim. Então você está passando para a gente que assim, é fundamental a família se envolver no colégio junto com o aluno. Fundamental. A família e a escola têm que andar junto. Quando um caminha sem o outro, não dá certo. Se você olhar, por que a gente tem a sensação assim? Antigamente o ensino era mais forte, eu aprendia mais. Minha avó estudou até a 3ª série, sabia fazer contas divididas, calcular de cabeça. O aluno hoje no 7º, 8º ano não sabe. Porque a minha avó teve família. Teve quem chegasse para ela e falasse assim, você chegou da escola? Vê se não era assim. Senta aqui, quanto que é 3 vezes 8? Quanto que é 2 vezes 8? Vou te tomar esse ponto de português. Deixa eu ver seu caderno. Deixa eu ver seu caderno. Eu lembro que eu estudava no Mira, a parte da manhã, quando eu chegava, ia para casa, né? Antes de eu, assim, trocar de uniforme, não era uniforme, era só aquela camisa do estado, era só né? Camisa. E, assim, tomar um banho, almoçar essas coisas, primeiramente queria ver o meu caderno, para ver se não tinha recado, se não tinha dever de casa, não tinha nada, porque naquela época ainda tinha cartilha, né? Sim. Que ela verificava a cartilha para poder ver, para assim, não, agora pode tomar seu banho para poder almoçar. E assim, a nossa vida ela foi mudando. Sua mãe trabalhava fora? Trabalhava. Seu pai trabalhava fora. Sim. Mas quando você chegava, tava do caderno, a gente tá nisso. Se eu tivesse
e a coisa ia ficar estreita do seu lado. Hoje em dia, muitas das vezes, não. Porque se antes a gente tinha uma jornada de trabalho, às vezes o serviço era mais braçal, mas você conseguia trabalhar menos. Porque hoje a gente sai do serviço, sei lá, às 5 da tarde, mas você leva o serviço para dentro de casa. É alguém te perguntando alguma coisa no WhatsApp, então acaba que você não tem. Hoje a gente está assim, e fala a gente porque é um público. A gente acaba que fica sem tempo para os nossos filhos. E se a gente não tem tempo para os nossos filhos, a escola vai desenrolar. Então, quando a gente realmente tem essa sensação, por quê? E aí, volto a falar da família, vou te dar um segundo exemplo. O fator disciplina. Os meus professores se preocupavam em me ensinar português, matemática, ciência, história, geografia. Tá bom. Hoje eu me preocupo com o aluno, além disso. Sabe o celular? Não pode celular no sala de aula. Ah, professora, rapidinho, desliga. Fulano, para de conversar. Ó, presta atenção aqui. Olha pra cá. Eu costumo brincar com os alunos, né? Eu falo assim, gente, eu sou a professora carente. Se não me derem atenção, eu não consigo dar aula para vocês. É o jeito que você tem de ir chamando a atenção, porque se você começar a falar com o aluno, sai daí! Às 7 horas da manhã, chega às 9. Porque essa é a realidade do aluno, trabalhar de 7 às 10, 7 às 9. Chega ao meio-dia, você não tem mais voz para você falar. Então, hoje a questão indisciplina, ela atrapalha muito. Porque antes você chegava em casa, você chegou em casa com uma borracha. Vai, gente, tem que ser borracha. Ah, o aluno me emprestou. Amanhã você vai lá de volta, você vai lá. Ou a sua mãe é com você na escola, você devolver. É verdade. Não é? Hoje, infelizmente, são esses pequenos detalhes que fazem uma diferença imensa na escola hoje. E assim, não há lá atrás o ensino era melhor. Hoje os alunos eles têm o mundo na palma da mão. Eles pegam qualquer assunto. Se você foi para a escola, a professora te ensinou uma coisa que você não entendeu, você joga aquilo no YouTube, que você tem vários professores que estão aí ensinando de um jeito diferente e que vai te dizer que você pega aquilo. Mas você também não tem isso tudo. Não, e até as facilidades para poder ir para a escola. Eu costumo até falar com meus filhos e alguns conhecidos, eu falava, pô, na minha época a gente não tinha vale transporte, não. Né? Ou você ia a pé ou pagava passagem, não tinha nada nem de meia, que eu já cheguei depois que eu peguei meia passagem. Mas quando eu comecei nem tinha meia, ou pagava ou ia. E isso, entendeu? E muita gente não de arroz, né? E muita gente ficava fora da escola por causa disso. Né? Então tem essa facilidade, eu costumo também falar muito, e às vezes tem gente que me recrimina, acha ruim quando eu falo assim, na minha época nem merenda tinha de leite. Não. Quando tinha era um copo de leite com biscoito, que naquela época ainda chamava de bolacha. Isso. Né? Eu acho que era até um biscoito já velho. Hoje lá no Barão, no dia que tem, eu falo que eu sou a primeira da fila. Gente, tem dela. Estrogonofe. Que dia que a gente pensou em ter isso? Sala de aula com ar-condicionado, não é? Sala de aula com ar-condicionado, eu acho engraçado. Os alunos vão tudo de moletom, encolhidos. Ai, professor, esse ar tá frio. Aí eu falo, gente, eu não tinha uma dor no Beto Figueiredo quando eu estudava. E agora, então a gente vê essas facilidades, né? E faz para os jovens, para adolescentes, né? Então, assim, eu observo pelo que você está falando, que hoje a questão da diferença não é nem tanto o ensino, né? Nem tanto assim, somente os alunos, mas também a questão até mesmo da família, dos pais incentivar, ajudar, acompanhar. Mas aí tem mais dois fatores. É a formação do professor e, assim, eu costumo dizer que todos os problemas sociais foram para dentro da escola. Por exemplo, eu tenho um exemplo, que não é minha realidade hoje. Eu tenho uma turma de 35 alunos. Desses 35 alunos, eu tenho um aluno com déficit de atenção, eu tenho um aluno autista, eu tenho um aluno cadeirante. E como é que eu faço para trabalhar com esse aluno? Dá seu jeitinho. Como assim, dá meu jeitinho?
O que esse aluno é capaz de aprender, o que ele não é capaz de aprender. E aí vem as instituições, seja prefeitura do Estado, querendo que eu faça relatório, programa especial de aprendizagem, que eu faça isso, que eu faça... Porque o papel ele é lindo, o papel ele aceita tudo. Agora, a realidade é muito diferente. Então, essas questões de inclusão, de atender alunos assistidos pelo conselho tutelar, muitas das vezes não chega para o professor e literalmente assim, é seu, segura aí, dá seu jeitinho. E aí você fala assim, tá, mas o que eu faço? Porque quando eu comecei a eu falo que eu peguei uma época na prefeitura de Parintins muito boa. Então, assim, a professora que eu sou hoje, eu fui formada dentro da prefeitura de Paraíba do Sul. E, né, foi o meu início de carreira. Então, se eu constatei que esse aluno aqui está mandando na fala, tem alguma coisa ali que ele está falando que não está legal. Eu chamava a orientadora ou a diretora e falava, ó, tem como encaminhar esse aluno para fora? E na semana seguinte ele estava lá na fora. Ó, esse aluno está sem assado, será que não é melhor do que uma avaliação do nível? Na semana seguinte ele estava com o nível. Hoje a gente não tem isso. Nem na prefeitura e nem no estado. Então, um pai e uma mãe de um aluno com necessidades especiais, eu falo que é difícil, que é doloroso você receber um diagnóstico, seu filho precisa de um cuidado especial, e você vê que quem tem que dar esse cuidado especial para o seu filho na escola, não dá. Entendeu? Então, e também tem essa questão, também tem esse fator, que nós estamos atolados de documentos, cheio de papel, cheio de coisa para preencher, que fica maravilhoso, muitas das vezes ninguém lê, mas a minha realidade no chão da escola, como eu vou fazer para lidar com esse aluno? O que esse aluno é capaz de aprender? Esse aluno ele precisa de um atendimento em casa, tá? Mas a mãe dele vai saber ensinar ele essa atividade? Não. A mãe dele estudou? Não. A mãe dele não sabe nem ler. E aí, como é que o professor faz? E cobra os resultados da gente lá na frente. Mas sente dar suporte, muitas das vezes diminuiu o trabalho. Como você falou de suporte, da parte física, estrutural, você acha que no meio do ensino, tanto o Estado, o município, né, na área pública, você acha que precisaria ter uma estrutura melhor também para ajudar? Tem um pesquisador norte-americano que ele tem uma teoria, chama Teoria da Janela Quebrada. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não. Se um aluno, isso em qualquer, a gente fala aluno, mas isso em qualquer ambiente. Se o aluno hoje está vendo que a parede está ali descascada, alguma coisinha assim, ele vai ali e vai descascar um pouco hoje. E amanhã vai descascar um pouco. Se a escola não começar a incluir, ou pintar sempre com uma porta, eu tenho que dar uma mascarada com bloqueio. O aluno, ele se é isso para tudo, você está trabalhando, você está casa, no ambiente, a gente começa a sentir o quê? Que aquele ambiente está deixado, está largado. Então, não... é como se você falasse assim, é assim mesmo. E aí você tem, dentro da escola, isso é muito interessante, a estrutura da escola, ela está muito ligada com a disciplina do aluno. É impressionante. Quanto melhor a escola está estruturada, mais pintada, mais arrumadinha, mais bonitinha, menos bagunça esse aluno faz. Por incrível que pareça. Porque ele sente que aquele ambiente é para ele. O que você prefere? Chegar na sua casa, ela está toda bonitinha, arrumadinha, geladinha, ou ela está toda bagunçada? Você não vai descansar melhor? É a mesma coisa com o aluno. A estrutura da escola faz toda a diferença na disciplina que faz diferença na aprendizagem. Eu observando você falando assim, veio algo no meu pensamento. Assim. Hoje, né, a gente, eu vejo assim, se a escola, no modo de pensar, tivesse uma estrutura parecida com a área policial militar, né, porque, por exemplo, nas grandes cidades, um exemplo, na grande cidade tem, vamos supor, você tem psicólogo, canalista, entendeu? Tem essa área dentro da polícia, né? Esses profissionais. Se dentro da área da educação tivesse esses profissionais que acompanhavam o aluno e até mesmo os professores,
ajudaria? Muito. Porque pelo que você falou, é uma questão assim meio mental, psicológica, né? Porque a pessoa vai no ambiente, tal, vai conversar, vai se estressar também, porque também se você ficar como professor e como aluno também, ficar 4, 6 horas dentro de uma sala de aula, com o calor que o Brasil vive, com várias coisas, me estressa. Eu costumo dizer o seguinte, que a educação ela é muito complexa. São vários fatores. Por exemplo, ano passado eu fiz DLP, né? Eu estava uma hora extra em uma outra cidade, aqui próxima. E aí nessa escola, teve um dia, você lembra aquela semana, de agosto, setembro, que estava tudo de rachar? Ela estava muito difícil. E aí a gente observou que tinha uma aluna que ela estava em chinelo, teve um dia aqui, e eu falei, cara, não é possível. Aí eu comecei com a diretora, a menina, e tal. Aí ela chamou a aluna para conversar, e a aluna realmente não tinha. E aí, o que a gente, nós, professores, nos reunimos, eu até pedi em alguns grupos do WhatsApp, eu faço parte, a gente estou com uma aluna sem acessar. Ela precisa de calça, ela precisa de casaco, ela precisa de blusa, precisa de tênis, de meia. E aí eu consegui, juntei, né, com a galera do grupo, com meus amigos, dei 2 bolsas e fui levar para a sala. Isso é uma questão, se a gente tivesse dentro da escola, e assim, não foi só eu, né, em geral, a escola se mobilizou para ajudar essa aluna. Se a gente tem uma assistente social dentro da escola, seria um assunto que eu, como professora, não teria que me preocupar. Entendeu? Foi uma coisa assim que eu pensei, né? Até porque a própria assistência social, ela já é preparada para isso. Então ela ia observar e saber direcionar o CREA, eu não sei, né? Vamos ver como é que é essa família, às vezes é um pai que está desempregado, ou é uma mãe que está doente, às vezes tem um auxílio, aí um outro que pode ter um benefício, não tem. Aí a gente, é o que eu te falo, separar o seu serviço, eu deixei de dar minha aula de português para ir atrás, para entrar no WhatsApp, para pedir, para reunir. Ou seja, é tempo de aula, de matéria, que está sendo gasto numa coisa que teoricamente não teria que ir para a sala de aula. Ou, por exemplo, a aluna chega cortada. Mas isso aqui, se você está se cortando, ou tem alguém na sua sala te batendo. Eu poderia encaminhar essa aula para a psicóloga. E são questões que a minha professora não tinha se preocupado, a sua professora nunca se preocupou com isso. Hoje em dia é a realidade do aluno. Né? Eu costumo falar que eu falo de adolescentes porque é o que eu trabalho com adolescentes. Hoje os adolescentes estão gritando por atenção. E muitas das vezes na nossa correria do dia a dia, a gente está. Eu acho que isso, enquanto mãe, eu preciso melhorar muito isso. A gente está dando material e está esquecendo de dar humano. Porque aí, como eu não dou atenção, eu vou trabalhar mais, vou comprar mais coisas para deixar minha filha mais feliz. Mas às vezes ela está precisando que eu chegue para ela e fale assim: não pode. Hoje você não vai. Você quer ver uma coisa? Eu conheço muitos meus alunos. Eles falam assim: mãe, deixa eu fazer o que eu quero mesmo. Eu não ligo para me dar. E às vezes a mãe acha que está dando uma certa liberdade, que está tudo bem, não é. Eu estou falando, adolescente, né, que gosta de disciplina. Adolescente gosta que pai e mãe seja. E eu falo: pai, mas você é chato, não está fazendo isso de direito. Se você está sendo chamado de chato, volta e tem alguma coisa de quanto pai que você não está fazendo direito. E isso tudo, eu falei, todos os problemas sociais hoje, eles vão para a sala, eles batem na escola. E na maioria das vezes nós não estamos nem de longe preparados para isso. Eu, no meu ponto de vista, né, não é a primeira vez que eu penso nisso, eu já venho pensando há muito tempo nessa questão, por assim, poxa, a escola nem que assim, não tem como puxar para um compulsado, ou se não, vamos buscar uma firma, alguma coisa assim. Estágio. A prefeitura, o estado poderia fazer um convênio, um estágio com psicólogo, para as pessoas dar essa assistência. Quando eu comecei a pensar nisso, olha só, eu não sei porquê e como começou, mas eu sei que teve um tempo aqui em Paraíba do Sul que não tinha
dentista nos colégios. Ele passou a ter. Não sei se isso só foi no municipal. Foi estadual. Porque eu não recordo Era o muito dentista daquela. do estado. Isso. Então tinha o dentista que acompanhava as crianças. Né? Eu era né? Aí naquela época eu comecei a observar que pegava uma sala e montava um consultório, a cadeira, tudo, e aquilo acompanhava. Então, eu era novo, não acompanhava muito em questão de matéria e televisão, mas eu via que a área odontológica, né, das crianças estava diminuindo no colégio, essas coisas, porque estava tendo aquele acompanhamento. Eu também não sei por que aquilo parou de repente. Eu vou explicar por que parou. Isso foi em 1994. Brizola era o governador do estado e o Darcy Ribeiro era o secretário estadual de educação. Isso aí foi um sonho que, infelizmente, não deram continuidade. O Brizola fez o CIEPS. Não existe no Rio de Brasil nenhum projeto educacional tão bom quanto o CIEPS na época de Eu amei. Eu estudei, na época eu morava em Niterói e tomava até conhecido. Exatamente. O aluno já entrava na escola às 7 da manhã, saía às 5 da tarde. Ele tinha aulas de música, educação física, natação, arte, escultura, tinha tudo. Dentista. Sem dizer a alimentação, né? Porque naquela época eu lembro que eu não morava em comunidade, né? Tradicional favela. Mas vinha muitas crianças e, assim, a gente para se alimentar. Eu observava aquilo. Eu estudava porque eu gostei da forma. Porque acho que foi a primeira forma. Surgiu em 94, foi maravilhoso. Aí eu até hoje, às vezes eu converso com alguns amigos naquela época, e eu falei, poxa, hoje você viu os prédios andando aí. A história, mas você não que tem o CIEP, iluminação, ventilação, o tamanho das salas, o tamanho dos corredores, tudo ali foi pensado para a escola. E, infelizmente, as políticas do Brasil é tipo assim, se você pintou aqui de vermelho, eu vou entrar e vou pintar de azul. Se você pegar da fonte, exatamente, e daqui a 4 anos vem outro, vai pagar a sua marca. No lugar de você pegar aquilo que foi bom, deu certo, e dar uma continuidade, se acabou. Então, dentro do CIEP, você tinha psicólogo, você tinha assistente social, você tinha dentista, você tinha médico, tinha tudo ali dentro. E aí, assim, o Brasil, o estado do Rio acaba com isso. Hoje, ninguém pensa em retomar esses projetos. E aí, quando você vai olhar, né, os rankings de melhores países no mundo em educação, todos copiaram o modelo CIEP. Todos. A Finlândia hoje, ela é a número 1 no mundo em educação. Todo mundo fala da educação finlandesa. Começa na formação do professor, não é qualquer um que pode ser professor, até a estrutura. Hoje, um aluno da Finlândia entra na escola de 8 da manhã, ele sabe para da tarde, tem isso. Aula integral. Ele tem tudo ali dentro. Ou seja, o estado do Rio, o Brasil, abandona aquilo que deu certo. Outros países da Europa, da América do Sul vão copiar, então lá na frente em termos de educação. Ele deve ter a continuidade do governo, né? E até um apoio do governo federal, né? Hoje não estaria. Eu acho que assim, a educação hoje, que a gente tanto fala, que você vê no noticiário, que o índice é muito baixo, então acho que não estaria tão. Não, né? Com certeza não. Com certeza, se o projeto de CIEP tivesse sido dado continuidade, Mário, com certeza a educação hoje ela seria outra muito. E aí foi tudo. Por exemplo, quem fez concurso nessa aqui, o Brizola, ele criou uma secretaria especial para o CIEP. Né? Os professores eles não eram da educação, eles eram da FAP, enfim, ele criou uma fundação para isso. O professor de CIEP, ele trabalha 40 horas. Então, hoje, ele tem um salário de mais ou menos 8 mil, 7 mil e pouco, 8 mil reais. Um professor hoje do estado, que não é do CIEP, que só teve um concurso em 1994, ele tem um piso de R$ 1.780. Ou seja, até na valorização do salário desse professor, o Brizola pensou. Mas, infelizmente, foi um projeto que não. Dúvidas.
É esse projeto que estão tentando acabar, que desde quando eu escuto falando aí que o piso salarial... Então, em 2008, né, foi criada uma lei que garantiu um piso, um mínimo de salário. Hoje, esse mínimo está em R$ 4.460, R$ 4.400 e poucos reais. E nenhum professor do Brasil poderia ganhar menos do que isso. E aí eles começaram a achar algumas brechas nessa lei. A lei diz que faz jus ao salário, ao piso nacional do magistério, um professor com uma jornada de até 40 horas. O que você entende por isso? Que todo mundo até 40 horas tem direito a isso, correto? Os prefeitos e governadores acham que não. Que é 40 do piso, é para quem tem 40 horas, e aí você vem dividindo, né, diminuindo o salário à medida que você diminui as horas. Beleza. Só que hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro ele não paga o piso nacional. Hoje o meu salário ele teria que ser o dobro do que ele é, pelo piso nacional. E aí não há nenhuma responsabilidade como prefeito, como a Prefeitura de Paraíba também não paga o piso nacional do magistério. E não tem nenhuma consequência para quem não paga. Então, assim, é mais uma lei muito bonita, mas que valorizaria muito. Porque o que acontece, Wagner? Por que todo mundo hoje quer ser médico? Não é porque você tem vocação de ajudar, de ver uma pessoa que realmente está ali, está doente, você está... Não. Isso é salário. O médico hoje faz um plantão e recebe R$2.000. 24 horas ele recebe R$2.000. Por que as prefeituras, não é uma questão de fazer isso, por que as prefeituras estão com dificuldade de achar médico para trabalhar? Porque elas querem pagar R$4.000 por mês por médico. Qualquer médico que você vai hoje numa consulta é 350. Ele atendeu 10 pessoas em uma manhã, ele tem salário do mês todo. Ele vai trabalhar... Vai trabalhar... O município aí. Entende? Pra quê? Né? Fora o consultório, as outras coisas mais particulares que ele atende, exatamente. Né? E aí a gente pega o inverso disso e a gente traz para a educação. Porque quando você não valoriza o bom professor, ele não vai ficar na sala de aula. Não vai. Ou ele vai sair para uma direção, ou ele vai para um cargo de especialização, ou ele vai abandonar o magistério. Em 2008, por aí, o IBAMA fez um concurso enorme para formar biologia, geografia e tal. Hoje, vários colegas que trabalhavam na prefeitura passaram nesse concurso e foram trabalhar no IBAMA. O salário muitas vezes 10 vezes maior do que como magistério. E aí hoje a gente vê uma migração dos professores. A gente tem algumas prefeituras, por exemplo, de Caxias, Angra dos Reis, Petrópolis, com piso, Rio, a Prefeitura do Rio de Janeiro paga R$6.800. Aí você vai fazer um concurso da Prefeitura do Rio, todo mundo quer fazer. Ah, mas você vai trabalhar dentro do complexo do Alemão. Meu filho, vou ganhar R$8.000. Aí o que tem no complexo do Alemão que não tem numa escola daqui? Se você for colocar na ponta do lápis, Wagner, é pouca coisa. Problema de disciplina você tem. Problema com tráfego em torno da escola você tem. Então, quer dizer, aí o professor ele para e pensa, pô, mas aqui eu tô ganhando 2, vou ganhar 8, então tô indo pra lá. E aí a gente tem esse professor hoje que ele vai migrando. Agora, muito professor bom, aquele professor bom, que o aluno, que tem professor que ele abre a boca falando que ele tudo que fala. Esse professor, ele dificilmente ele fica em sala de aula. Eu costumo dizer que eu já fiz 20 anos em sala de aula. Eu parei aqui. Realmente eu falo que 2024 é meu último ano em sala de aula. Eu acho que o que eu tinha que fazer em sala de aula, eu já fiz, eu já contribuí. Mas eu quero continuar, eu não me vejo fora da escola. Eu gosto muito daquilo que eu faço. E embora tenha todo um lado muito ruim. Ser professor não é mil maravilhas. Ser professor não é você entrar na sala de aula, dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, colocar no quadro matéria, sentar para não copiar. Isso não é ser professor. Eu tenho que explicar, por exemplo, vou dar uma aula para você de sujeito predicado. Eu expliquei de um jeito, você não entendeu.
Eu expliquei de novo, você entendeu? Aí fala, bom, eu vou ter que agora plantar bananeira, que é o pai vai entender. Eu vou ter que ficar procurando outros meios, trazer, quem sabe, uma dinâmica, um jogo, mudar os exercícios até ele entender. Porque eu não posso simplesmente. Ser professor não é isso. Ah, sentei, cheguei, coloquei quadro, para copiar. Não. Qualquer um faz. Dar aula, uma boa aula, é coisa certa. Você acha que com o tempo, depois de todos os problemas que o professor passa, a pessoa ele se estressa, cansa da profissão? Né? Cansa muito. A gente tem no município hoje, né, um índice gigante de merengueira, monitor, auxiliares gerais, professor afastado com problemas mentais, depressão, síndrome do pânico, é enorme o número de profissionais de educação afastados por esses problemas, tanto no estado quanto no município. E isso não é questão de parada profissional, isso é no geral. Infelizmente, hoje a gente sofre uma pressão muito grande, porque o problema não é só de aula, o problema não é o aluno, o problema é fora. Provavelmente ele recebe uma pressão não só dentro da escola, né, com os alunos, mas com seus familiares, até mesmo da secretaria, ou seja, municipal ou estadual. Muito. Porque eles não te dão estrutura, mas querem resultado. Aí, é o que eu falo, mágica eu não sei fazer, eu sei dar aula. Mas para eu dar aula eu preciso de chefe, eu preciso de folha, eu preciso de internet, eu preciso de uma caneta para passar dentro do quadro, eu preciso de um apagador. Agora, essa semana, eu comprei a material da minha filha, aí eu virei para a moça e falei assim, não, semana que vem eu vou comprar a minha lista de material. Porque se eu não tiver as minhas coisas para dar aula, eu não dou aula. Ainda tem isso ainda, né? Porque eles dão o emprego, mas também não dão a ferramenta. Interessante, né, que a gente está falando aqui em ferramenta, por exemplo, todos os lugares que você vai trabalhar, ou seja, uma fábrica ou na construção civil, né, eles te empregam, te dão condições para trabalhar, isso aí. Né, até para você se locomover, né, em questão de transporte. Olha que assim, a gente vai juntando isso tudo, né? Como o professor é menos valorizado, né, do que outras profissões. Ainda por cima, você ainda tem que comprar o seu material, né, o seu caderno, o que for lá, para poder dar uma atividade diferente, fazer alguma coisa diferente para o seu aluno, se você não tirar do seu bolso, você não vai fazer. Porque não te dá. O Barão de Palmeiras hoje, eu falo que ele é uma exceção, né? A gente tem lá uma sala de professores climatizada, muito bem iluminada, com uma máquina de xerox à vontade e a folha não é à vontade, porque a raiola ela segura o radinho. Mas assim, ela dá, acabou, eu vou lá, compro e a xerox está lá para usar quantas vezes eu quiser. Mas isso é a realidade de uma escola. E que lutou-se para chegar a esse ponto. Não é a realidade de todos. Eu, enquanto trabalhei no município de Vassouras, a única coisa de Vassouras que eu tinha para trabalhar era a minha voz. Eu já adoro, pai. Não é nada. Então, eu falo, se eu quisesse levar uma atividade, né, para o aluno, que às vezes o tempo de aula diminuiu. Se você tinha 6 aulas, né, de português, eram 4 aulas de português e 2 de literatura. Hoje eu reduzi para a metade, então são apenas 3 aulas. Então, se nessas 2 aulas que eu tenho, que geralmente são 2 aulas juntas e 2 separadas, porque senão o aluno não aguenta, né, ficar comigo tendo aula de português de 7 da manhã às 9, coitado, ele não aguenta. Então, se eu não levar um exercício gerocado, um texto já impresso para esse aluno, eu perco o tempo. Eu não posso me dar o luxo de nessa aula eu passo no quadro, na outra aula eu explico, na outra aula ele copia para na outra aula ele fazer. Eu levei 4 semanas para fazer uma coisa que com uma xerox eu faço em 50 minutos, entendeu? Só que essa não é a realidade dos professores. E isso influencia a qualidade da aula. Como não tem dúvida com relação a isso. Ou seja, né, quando eu falo do governo, vou falar em geral.
que valorizasse mais, né, o professor, né, e desse mais estrutura, seria bem diferente a situação hoje no Brasil. O professor é a profissão que forma todas as outras profissões. O médico, o bombeiro, o lixeiro, todo mundo passou por um Cara, a pessoa que é presidente, que é prefeito, que é governador hoje, passou pelos filhos do professor. Exatamente. E não valoriza. Mas aí eu falo que eu tenho as duas teorias. Isso é muito fácil de você ver porque isso não é valorizado. O que você vai ensinar o seu aluno a pensar? O que você vai ensinar? Vamos supor, vamos criar uma situação hipotética. Eu sou vereadora, você é meu amigo. Ajudo muito a família. Né? A gente sabe que essas coisas acontecem. Eu não vou querer que a Esther tenha mais estrutura assim, não. Porque amanhã meu filho vai ser vereador em outro lugar e a Esther vai ser dependente do meu filho como vai ser meu. Não é como a gente fica. No fundo, eu acho que os governantes talvez nem pensem dessa forma, mas talvez inconscientemente eles agem para que isso ocorra. Porque se você é uma pessoa que pense, é complicado para quem se sente. Tem gente que infelizmente se sente ameaçado com o conhecimento. Pô, fulano é muito inteligente. E tem gente no lugar de chegar e falar assim, caraca, fulano é inteligente, vem trabalhar comigo, vem fazer isso para mim. Não, fulano é inteligente, não quero aprender não. Não vou ensinar não, porque futuramente ele pode ser meu concorrente, tirar o que é meu. Não é verdade? Infelizmente é cabeça pequena. Né? É uma cultura, né? Até mesmo do Brasil, nem tanto, não só na área política, né? Até na área privada mesmo, né? A gente vê muito isso. Você sabe qual foi a primeira lei do Brasil? Não sou boa de história, não. A primeira lei educacional do Brasil falava que as escolas eram de responsabilidade do Império. Isso ainda foi no Império. 1807. Se eu não posso estar errado, depois confere essas datas aí. Mas foi no Império. E ela proibia que era as escolas primárias, né, até a quarta série, a quarta série, eram de responsabilidade do governo, do Império. Mas filhos de mães solteiras, na época era raríssimo na China, negros, índios, mestiços, mulatos de uma cor, não podiam estudar. Ou seja, a primeira lei do Brasil é uma lei de exclusão por meio de educação. E ela continua, essa exclusão por meio de educação, ela infelizmente ela continua. Eu, por exemplo, essa semana saiu o resultado da nota do Enem e deixou a inscrição do civil. Tem vários alunos, que estão dentro da Universidade Federal. Passaram e tal, mas muitos falam assim, deixa eu não não dá para eu morar em Juiz de Fora, não dá para eu morar no Rio de Janeiro. Eu tenho até uma tia que mora lá, mas vai ficar muito bom encontrar muito dinheiro para ir. Então, assim, há um acesso através do Enem. Na nossa época, você tinha que estar na faculdade, se você quisesse vestibular, você tinha que pagar a inscrição. Além de pagar a inscrição, você ainda tinha que se deslocar. De Paraíba para o Rio, para o Rio de Fora, de Paraíba para Petrópolis, para Niterói, para fazer essa prova. Então, eram pouquíssimas pessoas que fazem. Hoje, com o Enem, acabou isso. Você, dentro da sua cidade, em Paraíba do Sul, você faz a prova e no seu celular, no seu computador, você se inscreve para todas as universidades do país. Então, a gente tem acesso, mas a gente não tem permanência. Eu já tive ex-alunos, que graças a Deus estão formados, que chegou e falou, professor, passei, fui ali aqui, na rural, levei todos os meus documentos, mas eu não tenho dinheiro para passar pelo estudante. Não acredito não. Eu já falei, deixa comigo. E aí, até, porque a Universidade Federal ela tem algumas bolsas, tem bolsas de monitoria, tem auxílio de transporte, então, até aí o aluno conseguia receber alguma coisa, professores, eu estou trabalhando como monitora e já estou tendo dinheiro para passar. Ou seja, pensou-se no acesso. Hoje a gente consegue estar dentro do aluno pobre, de periferia, ele consegue estar dentro da universidade. Mas é difícil ele permanecer até a conclusão do curso. Então, o governo pensou no acesso.
mas está faltando pensar na permanência desse aluno. Saiu agora, né, uma coisa que eu achei muito legal, que é essa bolsa pro aluno, do estudante do ensino médio. Ele entrou no primeiro ano, o governo vai depositar ali com uma poupança, sempre por mês. Ao final do ensino médio, ele recebe ali, acho que uns R$3.000. Aí tem gente que fala assim, isso é absurdo! Cara, não é assim. Porque quando você chega no ensino médio, 16, 17 anos, tem muita mão. Os alunos, ao longo do ensino médio, por exemplo, você começa com 4, 5 turmas de primeiro ano. Você vai ter 2 turmas com turmas de terceiro. Por quê? Para ter que parar para ajudar em casa. Eu costumo brincar com os alunos e falar assim, vocês dão muito, todos os adolescentes, né? Vocês dão muito prejuízo dentro de casa, vocês falam muito. Às vezes eu vou no refeitório, tá aquele pratão lá, e falo assim, nossa, mas coitado, caramba, tá prejuízo dentro de casa. Mas, e aí, é a realidade. Começa a ter que abandonar para sair. Né, para ajudar a sair, a abandonar, para começar a ajudar em casa. Até algo mesmo se sustentar, né? Exatamente. É a realidade mesmo. É a nossa realidade hoje. Então, essa ideia eu achei bacana. Vamos ver vamos ver na prática, né? Porque no papel, como te disse, tudo lindo maravilhoso. Vamos ver na prática. Então, a gente já estamos terminando aqui o podcast dessa noite, né? Com a professora Alessandra. E antes de terminar, eu vou fazer as últimas perguntas. Hoje, se você tivesse que sair, trocar de profissão, qual delas você escolheria? Direito. Por quê? Direito. Eu gosto, eu falo assim, que eu tenho um amigo meu que é advogado, que eu falo com ele, cara, um dia eu vou estudar direito. Porque não é possível no papel ser uma coisa e a prática a gente não conseguir isso, não é possível. Aí fala, você vai entender como é que funciona e tal. Acho que se eu não fosse professora, eu te falei, eu quero sair sim da sala de aula, que eu acho que não é, mas eu quero continuar na educação. A educação é a moça adulta que você não sai dela não. Mas se hoje eu tivesse que abandonar, eu aposentei. Vou fazer a faculdade de direito. Eu gosto de direito. Eu quero entender como é que porque já deu para perceber, não só aqui, mas eu acompanho nos grupos, né? Você também gosta muito de histórias. Principalmente no Brasil. Inclusive, eu sempre tive uma dúvida, né? Na minha época, eu ficava pensando assim, por que a gente tem que estudar a história do outro país e não do nosso? Era algum tipo de lei? Não, é porque assim, nós fomos colonizados. Então a gente tinha os colonizadores. Então era sempre o olhar de baixo para cima. Hoje não, isso hoje, graças a Deus, isso mudou. A gente ainda continua com a história geral, mas a gente tem, hoje, os alunos eles sabem muito mais da história do Brasil do que você. Por exemplo, se chegar para um aluno do ensino médio e falar assim com ele, a escravidão acabou em 1822 porque a princesa Isabel quis ensinar. Não é bem assim não, professor. Ela não quis ensinar nada não. Tem toda uma história, tem todo o contexto por trás. Não é bem assim. O que a gente aprendeu na nossa época? Né? Que foi 13 de maio de 1888 que foi a princesa Isabel. Tá bom. Hoje não. Hoje os alunos eles já aprendem tudo o que tem por trás disso. E você sabe que tem muita gente que não aceita isso, Wagner? Tem gente que fala que o professor está doutrinando o aluno. Aí eu te falo assim, o dia tem 24 horas. O aluno ele fica na escola de 7 ao meio-dia, 7, 8, 9, 10, 11, ele fica 5 horas. Então ele tem 19 horas que ele está sob a sua responsabilidade, enquanto pai. Sou eu que nessas 5 horas que estou doutrinando esse aluno, tem como. Se ele passa mais tempo com você do que comigo. Mas muitos gostam de jogar isso com o professor, né? Acha que é o professor. Você acha que se nós, professores, tivéssemos a capacidade de doutrinar um aluno, você teria aluno hoje fora da faculdade, você teria aluno hoje fora da sala de aula, você teria aluno enquanto está explicando aqui, ó, no WhatsApp, jogando. Por quem dera se nós, professores, tivéssemos a capacidade de doutrinar. Só que a gente não doutrina. Hoje a gente ensina de uma outra forma, né? E aí muita gente, infelizmente, não entende, não aceita isso. E para encerrar, né? Mesmo
o nosso programa dessa noite, a última pergunta seria, você começou, né, na sua trajetória aí, como professora no início aí dos anos 2000, aonde estava começando a estourar, né, principalmente aqui no Brasil, a era da internet, da tecnologia, e assim foi caminhando. Você comentando aqui, a gente conversando um pouco, você falando do celular. Hoje você vê a tecnologia, a internet, como um grande aliado na educação? Ela é um grande aliado, mas ela também é uma grande inimiga. Por quê que ela é uma grande inimiga? O aluno, hoje, ele tem uma coisa que eu fiquei assim abismada. Os alunos hoje eles não usam o Google para pesquisa. Eles vão ver vídeos. É mais prático você ver o vídeo do que você ler. Ok? Só que a gente precisa de ler. Por quê? Eu preciso escrever. Você só escreve bem se você ler. Eu posso te ensinar todas as técnicas do mundo da língua portuguesa. Se você não ler, você não vai escrever. É a primeira redação do Enem, professora, o que eu preciso fazer? Leia. Se tiver na sua frente, leia. E aí, ela está se tornando inimiga, por exemplo, você tinha que fazer uma pesquisa. Guardar uma festa lá, das novelas. Você ia lá na biblioteca, com a saudosa dona Didi, ela te dava uma pilha de livros, você lia aqui, anotava aqui, você pegava o outro, chegava em casa, você arrumava tudo, passava para aquela folha de papel à massa e entregava para a professora. Hoje, o aluno vê o vídeo. Eu tenho aluno que não sabe usar o Google, Wagner. Você acredita que tem gente que não sabe usar o Google? E você fala que a gente joga no Google pesquisa. Aí, hoje o Google, você nem precisa mais abrir o site, né? Eles já dão aquele significado ali, o aluno copia, cola e entrega. Eu pergunto para ele, o que é isso? Não, para mim, não é isso aqui que eu te pedi. Então vamos lá, eu já parei e já dei aula para o aluno de como ele tem que pesquisar no Google. Então, quer dizer, é um grande aliado. Hoje a gente tem acesso, é o que eu falo, a gente tem um mundo na palma da mão. Mas ao mesmo tempo é um grande inimigo, porque ele está deixando a gente muito preguiçoso. Porque eu percebi isso, né, quando começou a pandemia, né? Porque aí começou a pandemia, todo mundo em casa, as pessoas já sabem como é que foi, e estourou a internet, tanto na parte artística, que a gente vê, né, hoje, o meu programa podcast e outros mais famosos estão aí por causa disso, mas também na parte assim, da educação, né? Porque eu acredito que o governo deve estar como que a gente vai fazer, né? Aí, já que já tinha muitas faculdades trabalhando nesse termo, né, nesse esquema, acho que foi ali que começou a trazer um pouco dessa área, né, da internet dentro da escola, porque até então antes eu não via isso, inclusive. Eu vi até o contrário, que as pessoas não aceitavam muito professores, a aula, eu não sei, né, porque não gostava. Hoje já mais... Não, já acontece, por exemplo, de eu querer explicar para o aluno alguma coisa, dar alguma referência ou dar algum exemplo. Aí eu pergunto, vocês estão com a internet aí? Estou. Então procura aí, joga no Google isso, isso e isso. Aí ele já cansei de fazer isso. Agora, no dia de prova, no dia que a gente tem que produzir um texto, fazer exercício, eu pego o celular um por um. Coloco tudo lá na minha sala. Aí tem aluno que fica desesperado. E diz assim, mas eu vou escrever o quê? Eu falei assim, o que está no seu cérebro. Porque eu ensinei na aula o que está no seu cérebro. Porque a gente, não é questão da aula. Nós criamos uma dependência muito grande da internet e do celular. Só que é o que eu falo com ele, chegou na redação do Enem, meu filho, não tem Google, não tem chat GPT, né? Inteligência artificial. É você com você. E aí, como é que você vai fazer? Né? E tanto o Wagner, eu até lembrei de uma coisa aqui. O Banco Itaú, ele tinha um programa de training. Ele ligava para as escolas, né? Falava assim, eu preciso manda 2, 3 alunos aqui pra gente, alunos bons, médio. A gente vai fazer uma seleção, tem vários alunos de Bradesco, Itaú, Santander trabalhando aí. O Banco Itaú, ele foi o primeiro banco a acabar com isso, com training. Por quê? Enquanto a fila estava enorme, com idoso, com gente precisando
usar o caixa eletrônico, aquela pessoa, né, que leva um dinheiro ali, peraí que eu vou 5 minutos no banheiro. E os 5 minutos dele no banheiro se tornavam meia hora, 1 hora, porque ele ficava dentro do banheiro usando o celular. E aí o Itaú, ele percebeu isso e acabou com esse programa. E passou, né, a contratar pessoas até um pouco mais velhas. Por que a gente tem hoje uma galera muito mais velha trabalhando no comércio, no banco, de lá for? Por conta da dependência que alguns jovens estão no aparelho celular. Infelizmente. Então é um grande aliado, tem que saber dosar. Dá tudo na vida, né? A gente tem que aqui, assim, na minha área, a minha profissão, a minha área que eu trabalho hoje em dia é 100% da internet. Mas se eu não souber usar aquilo ao meu favor, né? Também eu posso até me perder se estragar, né? Exatamente. E é só a gente pensar um pouquinho. Por que o TikTok é uma empresa chinesa, né? É uma plataforma de vídeo que todo mundo acessa ali, e a China não deixa menor de 14 anos de usar? Por quê? Porque é a hora que o cérebro da criança toda ele está sendo formado. E aí, se ele está indo muito para a tela, ele está deixando de criar sinapse e está deixando de funcionar da forma como deveria. Então, se os filhos de quem fez o Facebook, de quem fez as redes sociais, se os filhos deles não podem ficar no celular o tempo todo, por que o mesmo celular para dele? Né? Aí tem uma... Tem alguma coisa estranha disso aí, né? Nem que seja psicológico. Tem alguma coisa aí. Então é isso daí, né? A gente estamos terminando aí esse programa de hoje, podcast, falando um pouco com a professora Alessandra, né, na área da educação. Nós vamos ter outros programas parecidos, né, aproveitando que é início do ano letivo, e a gente também está passando numa fase aí pouco diferente aqui na área da educação, e a gente vai estar sempre debatendo. Deixando lembrete para vocês aí, me seguir aí no YouTube, Instagram, TikTok, e assim, todas as redes sociais, inclusive no meu site da TV, unidos.com.br. É só ir lá acessar. Lá você vai saber de todos os programas, matéria, reportagem, inclusive você vai ter contato com a nossa rádio Unido Gospel, né? Rádio Web Unido Gospel. E vou deixar as considerações finais para a professora Alessandra, se quiser passar mais alguma coisa, deixar algum lembrete, fique à vontade aí. Eu quero te agradecer pelo convite, gostei muito do nosso bate-papo, vem outro, eu gostei. Um bate-papo espontâneo, sem roteiro, sem nada, né? Legal. E eu queria falar, né, desejar assim, um excelente ano letivo para todos nós, profissionais de educação, para os nossos alunos, e fazer um apelo, tá? Principalmente para os pais de adolescentes. Olhem mais, tragam seus filhos para mais perto e sejam mais parceiros da escola. Quando a escola e a família andam juntos, é sucesso garantido. E aproveitando, vou te dar uma presentinha aqui da TV Unidos. Uma lembrancinha, simplesinha, mas você lá pode guardar, lembrança para a escola. Fique à vontade aí. Tá? E aquilo, eu também te agradeço por ter aceito o meu convite. Em outros momentos, se tiver oportunidade, você vai estar já até retornando para a gente continuar esse bate-papo, né? Que também, como você falou, foi muito agradável. Legal. E manda um abraço para os seus alunos, para a sua família, para todos lá. Todos os meus alunos do Barão de Palmeiras, que estão agora ex-alunos, né? Que estão indo para a faculdade, uma excelente. Você lá era de qual turma? Qual você dava aula? Quero todos. Quero todos. Do 6º ano ao 3º ano, com português e ensino religioso. Todo mundo que entrou no Barão de Palmeiras. É bom que o colégio todo te conhece. Todo mundo conhece. Já tá na sala todo mundo sabe. Boa sorte, né, para os meus alunos aí que estão no mercado de trabalho, que estão indo para a universidade, e é isso. Vamos embora. Então nós estamos terminando aí, uma boa noite para vocês. Agora vamos retornar à programação normal na TV Unidos e na Rádio Unidos Gospel. E até a próxima com o podcast. Uma boa noite para todos e fique com Deus.